E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que vai ler o requerimento de abertura das 3 CPIs que estão pendentes, inclusive a que promete investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação. E a gente vai conversar ao vivo com a repórter Marília Sena sobre esse assunto. Marília, boa tarde. Já há um consenso entre os senadores para que as comissões aconteçam depois das eleições? Oi, Cátia, boa tarde para você, boa tarde para todos que nos assistem. Não há esse consenso ainda. O senador Rodrigo Pacheco se comprometeu a ler os requerimentos das CPIs, né? Ele vai ler o requerimento da CPI do MEC e outros requerimentos de outras CPIs também que estão aí na fila antes da CPI do MEC. Mas ele falou assim, olha, a instalação agora depende das lideranças partidárias. E segundo ele e as lideranças partidárias combinaram de instalar após o período eleitoral. E aí o senador, que é o autor do requerimento, o senador Randolfo Rodrigues, disse em um tweet que a CPI é um direito constitucional da minoria parlamentar e que não existe a possibilidade de não ser instalada, que essa CPI não pode ser obstruída. Ele entende que instalar essa CPI depois do processo eleitoral é um tipo de obstrução. E ele prometeu judicializar, né? Ir até o STF para poder instalar essa CPI aí antes do período eleitoral. O senador Marcelo Castro também disse que a CPI é um instrumento essencialmente político. O senador Marcelo Castro é o presidente da Comissão de Educação. Partiu dele aí as convocações de algumas pessoas envolvidas no escândalo do MEC, aqui no Senado Federal, convocação para prestar depoimento. E ele disse que a CPI é um instrumento essencialmente político e um instrumento legal das oposições. Ele acha que essa não é motivo para deixar a CPI do MEC para depois das eleições. Já o senador Plínio Valério, que é autor de uma das CPIs que está na fila para ser instalada, a CPI das ONGs, disse que essa decisão do Pacheco e dos líderes de instalar depois das eleições é uma decisão que é sensata. Catiúcia. Marília, na prática, então, isso significa que a CPI do MEC não deve sair do papel, certo? Depois do período eleitoral, significa um Senado renovado, né? Instalar essa CPI depois do período eleitoral, a gente pode encontrar um Senado com outro clima, um Senado até mesmo sem os senadores que estão agora pedindo essa CPI, porque alguns vão tentar a reeleição, outros, e aí eles podem voltar já com outras ideias, com outros fatos políticos na mente. Então, isso aí, deixar para instalar a CPI depois do período eleitoral é um stand-by para as pessoas, para os parlamentares pensarem direito, e pode ser que isso aí fique frio, né? Que ela realmente não aconteça. Marília, mas qual que é a expectativa para a sessão de hoje no Congresso Nacional? Deve ser mesmo para analisar os vetos presidenciais? Essa sessão, Cátia, ela já foi adiada, ela está sendo adiada aí desde maio. Tem pelo menos 36 vetos na pauta para ser analisado aí pelos congressistas, né? É uma reunião que junta deputados e senadores para analisar os vetos presidenciais. E sim, ela deve acontecer hoje. Ela até o momento está confirmada. Geralmente ela sai da pauta um pouquinho antes, mas até o momento ela está confirmada. E o senador Rodrigo Pacheco até tuitou aí que hoje o Congresso Nacional vai submeter ao plenário os vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que foram projetos de lei aprovados aqui no Senado Federal, com bastante votos positivos, né? E aí, quando chegou lá no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar. E aí esses vetos voltam para o Congresso para análise dos deputados e senadores, e é um dos vetos que está na pauta de hoje. Os deputados e senadores devem derrubar aí esse veto do presidente Jair Bolsonaro. Eu já conversei com alguns parlamentares aqui, eles falaram assim, olha, tendo em vista que esses projetos de lei foram aprovados com muitos votos aí a favor, eles podem sim ser derrubados. Então a gente espera hoje uma sessão no Congresso Nacional, depois de pelo menos aí 2 meses, com resultados. Catiúcia, eu volto com você.